aí, tudo bem com você? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Então vamos para a energia do dia. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você quiser fazer a leitura do seu mapa astral, faça comigo, tem o link na descrição do vídeo, tá? Vamos lá? Nós estamos no dia 13/8/2025, então um dia de energia 3. O que significa isso? Significa que é um dia para a gente se comunicar, para a gente criar coisas novas. É um dia de otimismo, um dia para a gente se expressar. Este dia tem uma energia de alegria e expansão. O que acontece? Pensa comigo, lá no dia de energia 1, a gente fez o que? A gente começou algo, né? A gente começou algo que a gente queria fazer, a gente assumiu a liderança, a gente meteu a cara, com a cara e a coragem. No dia 2, a gente foi conversar com as pessoas, a gente interagiu, a gente foi diplomático para poder negociar, né? A gente colaborou, se harmonizou, equilibrou as coisas. E agora, no dia 3, a gente comunica, a gente cria, a gente se expressa e a gente cresce também. Então, o conselho do número do dia, se eu fosse te falar, seria algo mais ou menos no sentido de use sua criatividade, expresse as suas ideias, socialize e compartilhe a alegria com os outros. Ou seja, é um dia de leveza. Sorria, sorria, você está sendo filmado. Não, não é por isso não, né? Hoje em dia é muito isso. Hoje em dia as pessoas sorriem porque estão sendo filmadas, mas não necessariamente é por isso que você deve sorrir. Você deve sorrir porque é bom viver. É bom estar vivo, é bom poder fazer as coisas que você sente vontade de fazer. É bom ter liberdade. Olha só, se a gente voltar um tempo atrás, quantas pessoas não tinham liberdade sequer para ir e vir? E hoje você tem. Olha que lindo! Então, agradece e viva com leveza. Eu sei que às vezes não é fácil, mas vale o esforço. O anjo deste dia é o anjo Miguel. Vamos ver aqui qual que é o conselho que o anjo Miguel nos traz. Quarta-feira, anjo Miguel. Anjo Miguel, ele tem relação com proteção e ação justa. Então, priorize a justiça e a integridade. Proteja seus projetos e seus valores com firmeza e honestidade. Então, se você tem que se comunicar com as pessoas hoje, você tem que fazer isso com clareza e com verdade. A verdade é sempre uma coisa muito importante, porque se você usar suas palavras para enganar, não vai ser uma coisa boa, né? Não vai ser legal. Então, é um momento para a gente refletir sobre isso daí. E sempre a justiça, né? Porque é aquela máxima, eu já trouxe isso aqui pro canal, né? Aquelas máximas lá, pra gente refletir sobre, levar isso pra vida. Eu faço pro outro aquilo que eu quero que façam pra mim, e eu não faço para o outro aquilo que eu não quero para mim. Empatia, minha gente. Quarta-feira é um dia da energia do raio branco. Raio branco é o raio da pureza. Eventualmente eu vou trazer um conselho com base no raio também, mas eu ainda não bolei esses conselhos aí. Então vamos para o mapa do dia? Vamos ver o que está acontecendo aqui no nosso céu. Nós temos uma lua no signo de Áries. Deixa eu conferir se eu estou no dia certo. Sim, estou na quarta-feira, dia 13, horário do meio-dia, no site AstroSeek. Então nós temos uma lua no signo de Áries, no grau 14. A lua em Áries, ela pede o quê? Ela pede ação. Então não é um dia para ficar parado, é um dia para você agir, é um dia para você pensar nas suas necessidades. É um dia para você expressar as suas emoções com liberdade e autonomia. É um dia de espontaneidade. Combina com a energia deste momento, deste dia, do número 13, é uma energia de leveza. Áries também é leve. Áries não gosta de lidar com as coisas complicadas, muito embora ele tenha uma energia um pouquinho mais agressiva às vezes, mas é uma agressividade que permite o quê? Que ele vá adiante, que ele vá com coragem e que ele vá atrás das coisas que ele quer. Então, a lua, ela fala daquilo que a gente necessita. Então, a gente necessita de espontaneidade, de liberdade, de estar no controle das situações, de comandar algumas situações da nossa vida, de expressar aquilo que a gente sente de forma livre, sem barreiras.
E é um dia em que a gente necessita de autonomia, de coragem e de ação, de movimento. Nós temos a Lua fazendo um bonito trígono com o Sol em Leão. A energia de Áries é fogo, fogo cardinal, cardial, enfim, é um fogo de início. Aquela força de vontade para dar o primeiro passo nas coisas, isso é Áries. E como a Lua, ela mostra aquilo que eu necessito. Ela está fazendo uma boa conversa com o Sol, que mostra aquilo que eu busco de realização pessoal, aquilo que me realiza. Então, isso está fluindo muito bem hoje. Eu usar a minha força de vontade para ir atrás daquilo que eu necessito contribui positivamente, muito possivelmente, para que eu busque aquilo que eu realizo de uma forma muito criativa, de uma forma muito autônoma, de uma forma muito firme, né? Sem desistir, com coragem, porque o Sol, ele fala da essência, da natureza, da própria pessoa aqui. Então, é a necessidade que nós temos de nos expressarmos com autenticidade, com criatividade e com intensidade também. É o dia em que a gente vai atrás daquilo que a gente realmente ama fazer. Então, eu pergunto para você, você faz aquilo que você ama fazer? Fica aí a reflexão, fica aí para pensar. Porque se você não faz, é como se a vida não tivesse assim muito sentido, ela perde aquele colorido, sabe? Então daí vem aquilo que eu já falei para vocês, vem a depressão, vem a frustração, vem a revolta. Então, por mais que você tenha uma vida que segue os padrões sociais, ou seja, você tem uma família, você trabalha, você tem uma vida bastante regular, ainda assim é importante que você encontre um tempinho no meio daquilo que você faz por necessidade para você realmente fazer algo que você ama fazer. Porque é isso que vai vai fazer o seu brilho aparecer mais, tá certo? E te ajuda a ter mais essa sensação de realização, além de nutrir aquilo que você precisa. Você precisa disso, o ser humano necessita fazer as coisas que ama fazer. Então, eu tenho hoje a energia para ir atrás daquilo que me faz sentir segurança, eu busco isso ativamente e eu busco isso com firmeza. Eu não desisto por causa dessa força de Leão também, Leão e Áries combinados. Além disso, nós temos um grande potencial criativo hoje. Mas nós temos desafios, olha só. Nós temos a Lua fazendo quadratura com Vênus e Júpiter, que estão no signo de Câncer. É uma quadratura exata, neste momento, entre a Lua e Júpiter. Então, o que nós temos? Nós temos a energia de Áries, fogo cardinal, ou seja, o início através dos impulsos, né? O impulso para iniciar as coisas, para ir atrás das coisas, focando sempre no eu, no que é meu, no que é para mim, no que me faz bem, no que eu quero. É disso que nós nos nutrimos hoje, de ir atrás daquilo que nós queremos. Cada um, a seu jeito, cada um sabe aquilo que necessita. Aí o que acontece? Câncer traz uma energia também muito impulsiva, porém de natureza emocional. Então é um dia em que a gente precisa ter muito cuidado com os impulsos emocionais, com os impulsos, as motivações que vêm pela emoção. Porque o que acontece? O emocional é ele que faz com que a gente saia da linha às vezes, com que a gente faça as coisas no calor do momento e depois vem o arrependimento. Então é muito importante saber estar mais no controle dos próprios impulsos hoje, tá bom? É um conselho que eu dou para vocês. Nós temos a energia de Câncer. E a energia de Câncer vai falar das emoções profundas, sentimentos, intuição. Vai falar da nostalgia também, porque é um signo muito voltado para o passado. Vai falar dos vínculos. E hoje, como esse Júpiter está junto com Vênus, ele mostra uma grande necessidade que a gente tem de se envolver com as pessoas de um jeito muito profundo, de um jeito muito emocional, com muito sentimento. A gente pode querer cuidar muito das pessoas que a gente gosta, com quem a gente se envolve,
pode querer zelar por elas, pode querer acolher, pode querer proteger. Só que a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa tomar cuidado para que isso não seja um exagero. Quantas vezes, e eu falo isso por experiência própria, quantas vezes a gente vê os pais e mães que estão ali protegendo seus filhos, né? E isso é o correto de se fazer, proteger os filhos. Só que às vezes eles protegem tanto que impedem que a criança tenha os seus amigos, que ela saia de casa, ela fica só em casa, sabe? Então às vezes a gente tem que tomar cuidado com os excessos. O excesso que vem dessa necessidade de controlar, de estar no controle, de proteger. Tu acha que está protegendo às vezes, mas às vezes tu está só impondo a tua vontade para o outro. Então isso é importante a gente pensar hoje. É interessante também, considerando que Áries e Câncer, eles são signos relacionados com a casa 1, que fala do eu, e a casa 4, que fala da família. É interessante que a gente entenda como que é o nosso vínculo com a nossa família, a quantia que eu me sinto dependente da minha família, porque por uma questão de evolução, não é interessante que a gente seja dependente emocionalmente da família ou de quem quer que seja. Então esse Júpiter ele também está mostrando como que a gente vai expandir, como que a gente vai evoluir hoje, como que a gente vai crescer. E a gente cresce através das nossas emoções. É olhando para as nossas emoções, é olhando para aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que nutre as nossas emoções, aquilo que nos dá segurança também. É aí que está a expansão. Só que a gente tem aquela tensão básica, né? Porque de um lado eu quero ser independente, mas do outro lado eu também quero o carinho, a atenção, o cuidado. De um lado eu quero cuidar e proteger, de um lado eu tenho a força de vontade para ir para a guerra pelas pessoas que eu gosto, mas eu também quero essas coisas para mim. Eu também quero ser cuidado, eu também quero ser acolhida. Eu também posso me sentir vulnerável e não tem nada errado com isso. Quantas vezes a gente vê, principalmente dentro do conceito do masculino, eu vi bastante isso quando eu era criança, que se dizia que os homens não podiam chorar. Então tu vê quantos homens que não conseguem expressar as emoções através do choro, que é uma coisa que, tipo, literalmente limpa o teu emocional, deixa as coisas saírem. Então, é um momento para a gente entender que eu não preciso ser forte o tempo todo e que mostrar aquilo que eu sinto também é ser forte. Este também é um momento em que é importante entender como que o meu desejo e a minha vontade, aquilo que eu busco constantemente e inconscientemente, porque é o meu impulso fazer isso, como que isso afeta aquilo que eu necessito socialmente, como que isso afeta as minhas relações. Será que por eu querer me mostrar como uma pessoa forte, por eu querer estar no controle, por eu ter ali uma necessidade de competir, será que isso está afetando a forma como eu me relaciono com as pessoas? Tem esse ponto também, tá? Porque Vênus vai falar das relações. Então, é um dia em que é importante cuidar dos impulsos emocionais. Aquilo que desperta, aquilo que me motiva a partir das minhas emoções e como que isso afeta a minha forma de se relacionar com as pessoas. Minha forma de me relacionar com as pessoas. Nós temos a Lua também fazendo um quincúncio com Lilith. Ele não vai estar representado no mapa, porque, enfim, ele não aparece ali no mapa, mas é o que está acontecendo. Então, nós temos justamente as questões emocionais profundas, enraizadas, reprimidas, necessitando de um ajuste aí nesse momento, tendo que ajustar, nós temos que ajustar as nossas emoções, a gente está passando por uma necessidade de ajuste, porque o que acontece? Eu preciso conseguir colocar para fora aquilo que está lá no meu porão, lá no fundão, aquilo que eu reprimo, mas tem que ser feito isso de um jeito
mais sensível, mais acolhedor, mais com fé também, né? Usando da fé. A gente está sempre disposto a fazer algo bom pelo outro. Muitos de nós são assim, né? Tem gente que não, mas eu vejo por mim. Eu sempre me preocupo, poxa, como que, sabe, o que essa pessoa já passou, tudo que ela enfrentou, tudo que ela viveu, quanto que ela já sofreu. Eu me preocupo com isso. E eu sempre tento ajudar, né? Eu sirvo como conselheira para as pessoas muitas vezes. Quer dizer, como ouvinte, né? Conselheira é pretensão, mas como ouvinte. Só que quando a gente olha para o outro assim com toda essa compaixão e essa empatia, mas e como que a gente fica nessa história? Será que a gente consegue olhar para as nossas questões com essa mesma empatia, com esse mesmo cuidado? Porque a Lilith, ela vai falar do bloqueio, vai falar da repressão, vai falar daquele instinto mais selvagem, da nossa força que está contida. E o signo de Escorpião, ele é um signo de profundas transformações. É um signo que passa por verdadeiras crises ao longo da vida, né? Como que essas coisas que estão reprimidas afetam aquilo que eu necessito, influenciam aquilo que eu necessito, influenciam a forma como eu me sinto segura, porque às vezes eu estou adotando uma postura mais agressiva emocionalmente, porque eu tenho muita coisa reprimida lá dentro de mim. Eu tenho muitas questões que eu vivi no passado e que ainda me afetam. Então eu trago para vocês essa reflexão, para que vocês pensem, porque a gente está aqui para se lapidar aos poucos, né? Esse é o processo da vida. A gente chega aqui como um diamante bruto e a cada vivência, a cada experiência que a gente tem, a gente vai sendo mais polido, por assim dizer. Então é muito sobre isso, segundo o mapa do dia. E eu vejo aqui, ó, as questões de relacionamento, quais são as insatisfações que você tem hoje nas suas relações, na forma como você se relaciona com as pessoas, com relação ao prazer, com relação aos seus valores. Também as questões de valores estão em alta aqui, porque Vênus fala de valores. E então, a forma como eu estou nutrindo as minhas emoções, a forma como eu estou me nutrindo neste momento, alimentando a minha alma neste momento, como que ela interage, como que ela afeta ou é influenciada pelos meus valores? Será que aquilo que eu busco pelos meus impulsos segue a orientação daquilo que eu valorizo? Será que aquilo que eu valorizo hoje não é algo que eu aprendi a valorizar em casa, mas que realmente não é aquilo que de fato eu necessito? Fica a reflexão. E também essa Vênus, eu vou aproveitar para falar que esta Vênus, ela está fazendo uma quadratura também com Lilith, que está no signo de Escorpião. Então é um dia em que a gente tem que olhar para as coisas que a gente já reprimiu e para como que essas coisas têm relação com a forma como a gente se relaciona hoje com as pessoas, tá? Porque, como eu falei, muitas vezes a gente assume uma postura emocionalmente mais agressiva, a gente coloca para fora tudo aquilo que a gente sente de um jeito um pouco inconsequente, sem pensar muito nos resultados daquilo, de uma forma muito honesta. Honestidade não é ruim, mas isso é mais um mecanismo de autodefesa do que de qualquer outra coisa, porque eu posso ter sofrido no passado e isso afetou essa minha forma de me relacionar com as pessoas. Também é importante você pensar se você tem inseguranças para você expressar a forma como você se sente, aquilo que você está sentindo, tanto nas suas relações, quanto com relação àquilo que você acredita e também na questão daquilo que revolta você. É um dia para você trazer essas coisas para fora, né? Colocar isso para fora, tentando ali não cometer excessos, tentando manter um certo equilíbrio, tentando ali integrar essas energias de uma forma que não seja prejudicial aí para você. Então agora a gente vai para os arcanos do dia.
E a gente tem aqui, ó, o arcano de número 3, que é a Imperatriz. A Imperatriz fala de criatividade, fala de autoconfiança, fala de ânimo, fala de saber se impor quando existe a necessidade. Ela fala de prosperidade também. Então é aquele momento em que você precisa de fato plantar sementes, porque é muito propício para que elas deem resultados. Se você não perder o ânimo, se você confiar em você mesmo, no seu potencial. Uma lua em Áries, ela tem muita relação com isso, né? Ela necessita fazer, Áries é fazer, necessita fazer coisas que são boas para ela, do ponto de vista dela, e também é uma lua bastante criativa, de fazer coisas novas. Agora então, meus queridos, para a gente finalizar, é a hora do conselho, né? Já falamos que é um dia para a gente criar, o que tem tudo a ver com o número 3, que é a energia do dia. Criar, se comunicar, negociar, é a energia deste dia hoje. Fazer negócios, né? Espalhar a palavra. Agora a gente vai ver qual é o arcano que vai trazer o conselho para o dia de hoje. Olha aqui, meus queridos, eu acho que esta carta aqui tem tudo a ver com o que a gente viu até agora, porque a carta do julgamento, ela fala da gente escutar o chamado para o novo. Áries é uma energia relacionada com o novo, plantar coisas novas. Então hoje este arcano fala para a gente estar aberto para as coisas novas, para a gente focar no futuro, deixando o passado para trás. Olha a relação com o signo de Câncer, representando o passado, né? O passado, Lilith em Escorpião também trazendo coisas do passado. É hora de olhar para frente. O passado já passou. O passado é como se fosse uma foto. E o que uma foto faz? Nada, né? Só serve para lembrar um momento que já não existe mais. Então é muito importante que, apesar de que muitas vezes a gente tem aquele saudosismo, porque às vezes parece mais gostoso estar lembrando das coisas que já passaram. Às vezes a gente fala aquilo lá, mas na minha época era melhor, mas naquele tempo as coisas eram X. Esse tempo já foi, entendeu? Então, apesar de ser mais gostoso ficar no passado, a gente tem que seguir em frente. Porque sabe qual que é o sentido da vida? É uma linha reta para frente. Basicamente isso. Você vai para frente, querendo ou não. É o caminho. Então, minha gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve aí no canal. Comenta aí se você está gostando desses vídeos, se algo que eu falo aqui faz sentido, ressoa com você. Isso é muito importante.